A TV Brasil transmite hoje, a partir das 6h30 da noite, a grande final da Copa do Brasil de vôlei feminino. E já que o assunto é vôlei, nada melhor que conversar com um grande nome do esporte aqui no Brasil, Radamés Latari. Confere aí. Para falar sobre a Copa do Brasil de vôlei, a gente conversa com Radamés Latari, ex-técnico da seleção masculina e que hoje trabalha aqui na Confederação Brasileira de Vôlei. Radamés, obrigado por receber a gente aqui. Então, explica para o público aí que não conhece o que é a Copa do Brasil. Primeiro, é um prazer estar falando com vocês da TV Brasil. A Copa do Brasil é a competição que reúne as melhores equipes da nossa Superliga. No feminino, são as 8 primeiras colocadas do turno da Superliga, jogam primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto, quarto com o quinto. Saem os 4 vencedores, tivemos a semifinal, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro e hoje finalmente chegamos à grande final. A equipe vencedora tem lugar garantido em uma nova competição. Quem vencer a Copa do Brasil vai ser a equipe classificada para jogar a Supercopa, que vai ser uma nova competição que vai ser lançada na temporada seguinte, em que se abre a temporada com o campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Superliga. No masculino, a fase final da Copa do Brasil acontece em Campinas no próximo fim de semana. O Brasil Quirim, por ser o anfitrião, pulou direto para a semifinal. Lá também estarão Minas, Taubaté e Cruzeiro, que se classificaram em um mata-mata entre os 9 primeiros colocados do turno da Superliga. O campeão da Copa do Brasil deste ano é o segundo representante do Brasil no Sul-Americano, juntamente com o campeão da Superliga passada. E o campeão da Copa do Brasil, além de representar o Brasil no Sul-Americano, terá o direito de ano que vem abrir a temporada num jogo especial chamado Supercopa contra o campeão da Superliga desta temporada. Qual a importância dessa competição para os clubes mesmo que estão disputando? Olha, a grande importância dessa competição para os clubes é sempre o fato de representar um título, que é o da Copa do Brasil, é o fato de você ser o representante do Brasil em campeonatos sul-americanos e também o fato de você ter o direito de abrir a próxima temporada já disputando um título, mesmo antes da praticamente ser iniciada a temporada. A gente sabe que no nível de seleção o Brasil já está acostumado a brigar com os melhores há muito tempo e sobressair, né? Mas e entre os clubes brasileiros, você acha que o vôlei brasileiro, o vôlei de clubes, também é um vôlei forte? Olha, eu acho que poucos lugares no mundo, né, têm equipes para jogar uma Superliga, tanto no feminino quanto no masculino, num nível tão alto. Eu não sou daqueles que digo sempre assim, o Brasil é o maior do mundo, porque é difícil você falar hoje quem é o maior do mundo, quem é o melhor do mundo, mas certamente nós estamos sempre entre os 3 melhores campeonatos do mundo. Porque se você for analisar, nenhum campeonato no mundo tem tantos vencedores olímpicos quanto o nosso. Radamés assumiu a função de diretor de competições da CBV em janeiro do ano passado. Em dezembro de 2014, veio à tona uma auditoria da Controladoria Geral da União, apontando irregularidades em contratos feitos pela Confederação entre 2010 e 2013 e que somavam 30 milhões de reais. Para quem trabalha na CBV atualmente, como o Radamés, o desafio é impedir um desgaste excessivo da imagem da entidade. Nós nos reunimos com atletas, já nos reunimos com treinadores, temos ido a diversos locais onde tem comunidade do vôlei para dar uma satisfação o que a Confederação está agindo, o que a Confederação está fazendo. Então, hoje, se você for entrar no nosso site, tem lá o balancete, não sei se é mensal ou trimestral, mas está lá o balancete atualizado, quais são as despesas da CBV. Enfim, a gente está procurando mostrar a todo mundo qual é a forma de agir da nossa gestão. A Justiça é que tem que deliberar o que está certo e está errado. Nós é que não vamos esconder nada, vamos atrás de tudo, mas também temos que mostrar que nós temos um exemplo a ser seguido. Então, o voleibol, o que tiver errado está sendo apurado, o que tiver certo vai continuar e o que tiver que melhorar, nós estamos aqui para trabalhar para evoluir. As denúncias que aconteceram contra a gestão anterior da Confederação
acabaram fazendo com que o patrocínio, o principal patrocinador da confederação, suspendesse as verbas. Como é que está essa situação agora? Eles exigiram algumas mudanças e isso já está sendo encaminhado, já foi feito. Como é que está essa situação? Eles fizeram uma série de pedidos, dando um prazo para a CBV se estruturar dentro de alguns pedidos. Só que 85%, 90% dos pedidos que eles haviam solicitado, nós já tínhamos feito desde que o Toroca e o Neuri assumiram aqui a CBV. Então, por uma coincidência, 90% do que foi pedido já está atualizado aqui dentro da CBV. Os 10% restantes são coisas que, às vezes, são pedidos que você só pode fazer alterações de estatuto, fazer modificações com convocações de assembleia, como já foi feito. Enfim, são pequenos detalhes. Mesmo depois de tanta evolução ao longo dos últimos 30 anos, Radamés acredita que o patrocínio ainda é fundamental para que as seleções brasileiras não percam competitividade. A nível de clubes, todos eles podem ser independentes de tudo, mas a confederação, ela necessita do apoio de patrocinadores para poder dar às suas seleções brasileiras, porque você vê o seguinte, aqui no nosso caso, nós temos seleção brasileira adulta, masculina e feminina, sub-20 masculina e feminina, sub-18 masculina e feminina. Nós temos todas as seleções de praia nessas categorias. Então, ter esse patrocinador master ou ter diversos patrocinadores é fundamental para o desenvolvimento técnico das nossas seleções. Radamés, que dirigiu a seleção masculina entre 97 e 2000, destaca a importância de duas figuras muito próximas a ele na ascensão do vôlei brasileiro ao status de potência mundial. O José Roberto Guimarães e o Bernardinho. Qual é a importância dessas figuras no vôlei brasileiro, na história dele? Olha, eu sou meio suspeito para falar, porque Bernardinho é meu irmão e Zé Roberto é meu amigão. Os dois, eu fui técnico do Zé Roberto, apesar do Zé Roberto ser mais velho do que eu, mas eu fui técnico do Zé Roberto no Atlético Mineiro e do Bernardinho na época de Atlântica Boa Vista. Trabalhamos juntos, seleções cariocas, enfim. E é uma pessoa que eu tenho um contato quase diário, familiares e tal. Eu acho que muita gente, às vezes, fala assim, quem é melhor, Bernardinho ou Zé Roberto e tal? E eu respondo sempre, graças a Deus que os dois são do Brasil. Na minha opinião, são dois gênios que mostram, muitas vezes, eu faço algumas palestras e as pessoas perguntam, qual é o método certo? Eu digo, não existe aquela fórmula que é a única e a única correta. O Bernardo é mais agitado, o Zé é um pouco mais calmo, finge ser mais calmo, mas ele prende um pouco mais. Mas cada um dentro do seu estilo mostra que você pode ter estilos diferentes e ser tão vitorioso. Há um ano dos Jogos Olímpicos, o vôlei de quadra, tanto no feminino quanto no masculino, é uma das grandes esperanças de medalha. Também pudera. Desde 1992, o Brasil sempre volta com medalhas. Foram 8 nas últimas 6 edições. É para a expectativa ser alta mesmo em cima dessas duas equipes? Olha, eu pelo menos eu tenho muita fé que o Brasil vai estar na briga pelo ouro, tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho que no feminino, nunca na história do nosso país, nós tivemos assim um grupo com 18 jogadoras em nível de brigar por uma posição de titular. No masculino, nós perdemos em algumas posições jogadores que eram muito experientes. Então a gente tem que contar com o retorno do Murilo, que está se recuperando de uma contusão. E a gente espera que alguns jogadores, como é o caso de dois talentosos, o Wallace e o Lucarelli, por exemplo, que esses dois, nesse período, somem ainda mais rodagem internacional, que aí você faz com que o time fique bem redondo e brigue. Então eu acho que o caminho para o ouro no feminino
tem menos adversários do que no masculino. Mas eu acho que as duas equipes nossas vão estar brigando pelo ouro. Bom, Radamés, obrigado por conversar com a gente aqui. E estamos na torcida para que essas suas palavras se tornem realidade e o Brasil chegue lá para disputar esses 2 ouros. Essa é a nossa torcida e eu aproveito para agradecer a vocês da TV Brasil. Espero que essa parceria que a gente está começando com a transmissão da Copa do Brasil se estenda para que a gente possa cada vez mais aumentar essa relação TV Brasil-Voleibol, que é tão fundamental para a divulgação do nosso esporte.